Vamos falar do Vasco, treinou com o grupo completo nesta quarta, o meia Felipe Coutinho, o atacante Ryan, que pediram dispensa do treinamento no primeiro dia, da reapresentação. Eles foram lá, se apresentaram normalmente, já estão integrados ao grupo. O Cruz Maltino estreia no Carioca contra o Maricá, na próxima quinta, às 9h30 da noite. Falando sobre contratações, o presidente Pedrinho está atento no mercado, mas ainda não foi agressivo na busca de novos jogadores. E vocês acham que o Vasco tem um bom time, o elenco está fechado, precisa de reforços pontuais? O que pode pintar aí no Vasco? Vene Casagrande, informação de agora, o Vasco acertou a contratação do Saldívia, Alan Saldívia, junto ao Colo-Colo. Conta pra gente aí, Cruz Maltino vai comprar 50% dos direitos do zagueiro e também terá a opção de compra 20% dos direitos do jogador. E é drone, Vene? É isso, porque assim, E só para fechou? contextualizar para o torcedor que está nos assistindo, lá no Colo-Colo, eles utilizam a base da votação para decidir sobre venda, compra de jogador. Eles são assim. Então, hoje teve a reunião e eles votaram a favor para essa saída do Alan Saldívia, que fez um esforço absurdo, porque, entre aspas, bateu a mesa falando, eu quero ir para o Vasco da Gama, eu aceitei a proposta, me ajuda aí, me negocia, beleza. Aí teve essa votação, no fim das contas o Vasco acertou a compra do jogador de 50% por $1,5 milhão e tem uma opção de mais 20%. Então o jogador, ele está a caminho do Vasco da Gama. Bom negócio, né? Bom negócio. No fim das contas, um bom negócio entra muito naquele assunto que a gente debateu aqui durante a semana sobre a convicção. Fernando Diniz entende que é um zagueiro que pode agregar, a diretoria entende que é um zagueiro que pode agregar. Achei legal a convicção da diretoria. Se vai dar certo ou não, aí depende de muitos fatores. Agora, eu estou vendo muito torcedor vascaíno reclamando nas redes sociais sobre a postura, digamos, do Vasco da Gama, assim, ainda tímida no mercado. Pouco agressiva. Pouco agressiva, mas eu acho que o torcedor ele precisa alinhar expectativas. Estamos falando de um Vasco da Gama que não goza de muito dinheiro em caixa para poder fazer contratações. Ainda mais contratações de impacto, aquelas de parar aeroporto. Então o torcedor ele precisa definir, ou o clube ele entra no caminho para se ajustar financeiramente falando, ou o clube vai continuar naquele caminho de fazer loucuras financeiras e continuar devendo aquilo que não consegue pagar. O que o torcedor prefere? Depende. E aí cada um tem a sua escolha. Eu, particularmente, como torcedor e até mesmo como jornalista, comemoro a postura time do Vasco da Gama porque está tendo responsabilidade financeira. E outra, o time titular do Vasco, a gente já debateu isso aqui, é um bom time titular. Eu acho que o Vasco da Gama precisa fazer reforços para dar mais oportunidades ao técnico Fernando Diniz e ter mais opções do banco de reservas, que foi algo que, querendo ou não, atrapalhou a vida do Fernando Diniz em 2025 e mesmo assim chegou a uma final de Copa do Brasil, por pouco não foi campeão. Então, no fim das contas, eu acho que o Vasco está tendo a postura correta, está mostrando convicção nas suas análises de mercado e buscando os reforços que acho que podem agregar na temporada 2026. Tem mais informação no mercado da bola. Drone do Vene Casagrande, mais um. Besiktas da Turquia está interessado no lateral esquerdo do Piton, Lucas Piton. A expectativa do staff do atleta é de que uma proposta chegue ao Vasco ainda essa semana. O Piton tem 25 anos. Achei até que tivesse mais. 25 anos só o Piton se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. Chocou toda a comissão do Vasco com sua rápida recuperação. Vene, mais informações sobre essa sondagem? Será que estava nos planos do Vasco? Perdeu o Piton, pode ser um bom negócio e fica sem lateral esquerdo? Se eu não me engano, eu até comentei rapidamente aqui sobre a postura do Besiktas, ter ligado para o Souza, lembra do Souza? Souza. Ex-volante do Vasco da Gama, cria inclusive do Vasco, jogou com o Lucas Piton no Vasco da Gama, e o Souza ele tem uma ótima relação no Besiktas, que foi um clube que ele defendeu por muitos anos na carreira dele. E aí o que aconteceu? Os dirigentes ligaram para o Souza para buscar informações sobre o Lucas Piton, porque de fato eles têm interesse no Piton. Só que até o momento, até o início do programa, não tinha nenhuma proposta oficial. Tem o interesse do Besiktas, mas a gente sabe que clube turco é extremamente complicado. Tem que esperar, porque, enfim, o fato deles terem demonstrado interesse não quer dizer que eles vão tentar a contratação. Mas o Souza garantiu que falou muito bem do Lucas Piton, deu boas referências aos turcos, agora é esperar. O empresário também garante que não teve nenhuma proposta e a diretoria do Vasco também garante que não teve nenhuma proposta, porém está ciente no interesse do Besiktas, sim, em Lucas Piton. E aí a gente pode debater, o Tartar pode dar a opinião dele, se seria uma boa ele ir para a Turquia agora, se seria uma boa para o Vasco da Gama. Eu particularmente acho que se a proposta
for muito boa financeira, eu acho que tem que vender. Porque o Lucas Piton, querendo ou não, caiu um pouco de produção e a roda precisa girar, a economia precisa girar. Para o Vasco da Gama reforçar o elenco, precisa ter dinheiro em caixa. Como é que você faz dinheiro em caixa? Uma receita é venda. E o Lucas Piton é um jogador que está valorizado, pelo menos. Será que é uma boa para o Vasco, ô Tartar? É difícil achar tudo bem, na reta final ele caiu um pouco, mas o cara tem um salto positivo aí nesse tempo de Vasco. E para você correr atrás, sem muita grana no mercado, para uma reposição do Piton, lateral esquerdo, qual é o risco aí do PH sair também? Tem dois bons jogadores na direita, PH e o Pumita, que quebram um galho na esquerda também, mas para substituir o Piton no elenco, tanto que ele improvisava o Pumita. Como é que você vê isso e as carências desse elenco do Vasco? Você considera também que o Vasco tem um bom time, precisa ir forte no mercado, com o que tem já está ali na conta do chá, de repente para chegar numa Sul-Americana, quase beliscou a Copa do Brasil, né? O Vasco tem um time, podemos dizer, mediano, vamos dizer assim. O Vasco tem um bom time, um time mediano, tem um time titular, né? Assim, aceitável, né? Tanto que teve algumas dificuldades e tudo, mas chegou ainda numa final de Copa do Brasil. E os pontos fortes realmente são esses laterais, né? Tanto o PH de um lado quanto o Piton do outro lado. O Piton é um ponto forte dentro desse elenco. Tem essa sondagem, né? Ainda não é uma proposta oficial, da grana, né? Mas se isso realmente, né, se transformar, eu acredito que o Vasco, devido ao momento do Vasco que vem passando, dificuldade financeira, não tem jeito, tem que negociar, tem que se pensar, tem que valorizar, né, lógico, e vender bem, né, para que consiga fazer dinheiro. O Diniz é um treinador que ele tem essa habilidade de pegar, muitas das vezes, um elenco onde não tem grandes nomes, grandes potências, e potencializar esses atletas. Ele é muito bom nisso, então acho que tem um treinador certo para o momento que o Vasco vem tentando, né, ficar de forma um clube mais saudável, podemos dizer assim, na parte financeira. Por exemplo, Flavinho, fala, a gente debateu aqui durante a semana, era até o Lucas que estava aqui, sobre a utilização ou não do Leandrinho, lateral esquerda. O Leandrinho é um cara que tem muito potencial, considerado jovem, jogador inclusive de seleção brasileira. Já mostrou valor. E assim, se a proposta for muito boa para vender o Piton, por que você não vende o Piton e utiliza mais o Leandrinho, valoriza o Leandrinho, já pensando também numa venda futura? E é um garoto que tem potencial, e eu acho que tem potencial para assumir a titularidade na lateral esquerda. É assim que a diretoria, no caso a diretoria do Vasco, precisa pensar e fazer, porque, repito, para você ter dinheiro em caixa, você vai ter que vender jogador. E se a proposta for muito boa para comprar o Lucas Piton, eu acho que chegou o momento de vendê-lo. E o Leandrinho deve ser a bola da vez na lateral esquerda. A gente já falou que o Riquelme não fica, o Vitor Luiz não goza de muito prestígio com o Diniz. Deve ser oportunidade para o Leandrinho, se caso, né, seja confirmada essa transferência do Piton. E deu zebra na Copinha, o Vasco perdeu para o Guanabara City por 3-1, jogo válido pela segunda rodada da competição. E olha que o time goiano teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Guanabara City se classificou para o mata-mata da Copinha. O Vasco é o segundo colocado da chave e decide a classificação nesta sexta-feira, às 7h30 da noite. O Cruz Maltino joga contra o 19 de São Paulo. A notícia não é muito boa aí para o torcedor vascaíno, mas o time ainda pode se recuperar na Copinha, passar de fase e seguir na competição. Eu não conheci esse Guanabara City, eu confesso, time clube de Goiânia. Vamos lá. Então, rapaziada, gostaram aí das notícias do SBT Esporte? Renê Casagrande trazendo aí, né, uma informação importante, a contratação, né, do Alan Saldívia, zagueiro uruguaio, que estava aí já negociando com o Vasco há um bom tempo, já estava virando uma novela, né? Jogador chega aí com 50% do passe, Vasco contratando ele, comprando, tendo uma oportunidade de comprar mais 20%. É um jogador que o Fernando Diniz gosta muito, né? Pediu e a diretoria atendeu o pedido do treinador. Vamos ver agora onde se encaixa o Alan Saldívia. Teve também a notícia aí do Piton, especulação que não foi confirmada pela diretoria do Vasco, nem pelo staff do jogador. Flávio Dias, lá no canal dele, lá, trouxe essa informação que ele entrou em contato com o staff do Piton e também com a diretoria do Vasco.
ambos negaram, né, a existência de alguma negociação, foi apenas uma sondagem e, inclusive, estão chateados com essa repercussão aí, dizendo que o Piton está negociando, já aceitou a proposta do time turco. Isso aí pode até prejudicar o jogador, caso ele possa, no Campeonato Carioca ou no Brasileirão, jogar mal e a torcida pegar no pé do jogador, dizendo que ele está com foco em outro lugar e o jogador já não tem um prestígio muito grande com a torcida, pode estar prejudicando. Sobre a pergunta, né, do Vene Casagrande sobre seria uma boa ou não a venda do atleta. Hoje o Léo, na torcida vascaína, o Léo Lacerda, trouxe uma comparação, né, com um jogador que agrada a torcida, né, que é o Capixaba, lateral esquerdo também, e a comparação entre o Piton e o Capixaba chega a ser covardia. O Piton, em quase todas as comparações ali, todas as valências, o Piton levou vantagem, então nem sei se é bom mesmo se desfazer do nosso lateral, porque o mercado de laterais está muito fraco. Deixa aqui embaixo seu comentário, o que você achou aí das notícias da contratação do Saldívia e também dessa situação aí do Piton. Se tivesse mesmo uma oferta, você venderia ou não? Seu comentário aqui é muito importante. Deixa o like para a gente poder divulgar cada vez mais o nosso vídeo. Se inscreva aqui no canal para me dar uma moral e a gente crescer cada vez mais no YouTube. E também, se puder dar uma hypada, te agradeço. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaína. Fui!